Se hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente recebe Matheus Pereira, diretor da Pátria, para estar conosco e nos fazer a sua análise, trazer as suas orientações. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer dividir mais uma quinta-feira com você. Bom dia, dona Carla. Prazerão estar aqui contigo, minha amiga. Quinta-feira, braba aqui, mercado tá bem ansioso aí por novidades, né? Bora lá conversar um pouquinho. Exatamente, Matheus. Essa lateralidade dos preços é reflexo de uma ansiedade que se traduz em cautela, todo mundo esperando o que vai acontecer nos próximos dias e semanas. É por isso que Chicago está nesse chove não molha? Carla, assim, vale lembrar esses momentos sazonais que a gente vive, né, no mercado internacional, né, onde a sazonalidade é um pouco mais notada, né? Tradicionalmente, a gente viradinha de semestres, cara, ela muda a sazonalidade observada em Chicago. Até um estudo que a gente mostra sempre que eu estou palestrando, estive agora no interior de São Paulo, estou indo para Chicago amanhã, e mostrando, né, um pouco dessa realidade que a gente vê no campo, em especial sobre o mercado agrícola, né, é que a tendência em Chicago, né, ela tem esse sentido de apreciação entre o final de novembro ao final de junho, tá? Entre final de novembro e final de junho, a gente tem o que marca, né, uma tendência sazonal positiva ao mercado da soja. Final de junho até o final de novembro, né, que ali, em especial, os feriados de 4 de julho nos Estados Unidos, que é o feriado da independência norte-americana, até o feriado de Thanksgiving, né, que é o dia de ação de graças. Tradicionalmente, a gente observa-se, né, pressão ao mercado da soja em Chicago. Então, a gente está se aproximando, cara, dessa virada, né, de tendências sazonais quando há regularidade de oferta. E é o que a gente observa por agora. Viu, minha amiga? A gente vive agora um cenário de regularidade de oferta. O Brasil, uma safra recorde tirada do campo, tanto de soja quanto de milho. Tá, Carla? O Cristiano aqui, o nosso chefe de análise, acabou de atualizar o nosso conteúdo, a nossa estimativa de tanto soja quanto milho para o Brasil. Tá? E em exclusiva, nem enviamos para a clientela ainda, Carla. Atingimos um recorde na produção estimada de milho aqui no país, tanto safrinha e também jogando para o total de safra total brasileira de milho aqui no nosso país. Então, uma safra cheia, robusta, tanto de soja quanto de milho, que dá palco ali para a sazonalidade normal do mercado acontecer, que está em transição por agora, Carla. Bom, nessa transição, Matheus, quais são as orientações para o produtor brasileiro? Ele tem que estar atento a essa transição, em como isso impacta a formação dos nossos preços e, claro, dos negócios que ele ainda tem que fazer. Aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre o milho, porque tenho aqui todos os números que você acabou de me mandar. Carla, a atenção agora ela tem que ser dada em especial, né, ao mercado do milho, tá? Estamos preocupados aí com esse mercado de milho nesse curto prazo. Muita oferta saindo de campo, ainda temos estoques de soja remanescente para ser colocado no mercado. Existe aquele déficit tradicional que vem sendo compensado todos os anos, o déficit de armazenagem no nosso país, muito se fala sobre isso. Só que nos últimos 3 anos, Carlos, esse déficit de armazenagem ele foi compensado em mais de 20 milhões de toneladas, em especial dentro do Mato Grosso. Tá? Tivemos um salto aí bem expressivo, né, na capacidade de armazenagem puramente estática, sem falar também das armazéns alternativos, né, como a gente chama de embutidouros, silobags. Então, cria-se sim uma grande preocupação ao mercado do milho no curto prazo. Qualidade de lavoura excepcional, Carla. Clientela da Pátria distribuída em todo o Brasil, especialmente dentro do Mato Grosso hoje, em processo de colheita, nos relatando resultados muito acima do esperado. Tá? Até teve comentários aí de um grande produtor, uma grande família produtora na região do noroeste do estado do Mato Grosso, que já está em processo de colheita, uma das maiores famílias produtoras de soja e milho do planeta, né? Clientes da Pátria já há longa data, nos relataram que os talhões aonde deram 100, 110, 120 sacas foram até decepcionantes. Já Olha entraram só. em talhões já que os resultados chegaram a ultrapassar 150 sacas por hectare de milho segunda safra. Assim, é algo que talvez num safra de verão tem que se investir bastante para tirar resultados como tal e que agora estão sendo aí observados durante essa safrinha, Carla. Isso é muito interessante, até porque, olha só que pergunta boa aqui para a gente entender como é que o produtor vai dividir as suas atenções entre negócios de soja e milho. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Maior para você, Matheus. Bom dia, uma excelente Manda lá. quinta-feira a todos. Obrigada, Marcelo. Matheus, quanto de soja já foi vendida e embarcada da safra
atual do Brasil. Eu te faço essa pergunta já nesse momento, Matheus, porque justamente agora o produtor está naquele momento onde ele precisa ir negociando soja e milho ao mesmo tempo, né, para não perder nenhum bonde. Exatamente, Carla. Enquanto você faz a pergunta, estou abrindo aqui nossa plataforma de monitoramento para a clientela. Atualmente, Carla, temos as exportações da soja brasileira que já ultrapassam as 63 milhões de toneladas, já compromissadas para embarque, tá? Que é cerca de 15% a mais do que o ano passado, 16% a mais do que a média dos últimos 5 anos. A fila de embarques, ela está também a patamares recordes sazonais. A fila de embarque hoje do Brasil ela ultrapassa 3 milhões de toneladas, tá? Que é tudo que vai ser carregado nos próximos 45 dias com soja brasileira. Porém, ela não é um recorde de todos os tempos. Para o período, para essa época do ano, a gente tem sim o que a gente chama de recorde sazonal. Agora, para todos os tempos, ainda temos aí patamares que já foram observados a níveis maiores, né? Como foi neste mesmo ciclo safra, no final de abril para maio, quando a gente bateu um recorde histórico, né? Com quase 16 milhões de toneladas compromissadas na fila de embarques. Então tá robusto, tá agressivo, realmente as nossas vendas para exportação, viu, Marcelo? Essa, esse sinal é importante, Matheus, não só sobre o quanto a gente precisa vender, mas o quanto os chineses ainda precisam comprar, principalmente? Carla, a necessidade chinesa, ela tá bem aquecida, né? E como que a gente monitora essa demanda chinesa? Tá? Nós monitoramos em especial, né, a distribuição do rebanho animal dentro da China, tá? Onde que o rebanho total animal, que é o destino, né, integral das exportações de grãos aqui do Brasil, o grão sai do Brasil, seja soja, seja milho, viaja o planeta para chegar na China, especialmente, exclusivamente para virar ração animal, Carla. Tá? Não tem uma biloca de soja do Brasil transgênica exportada para a China que vira alimento nos pratos dos chineses, tá? Que vira alimento direto, vira indiretamente, alimento que o chinês come. E esse rebanho total chinês, né, ele está tanto aves, peixes e suinocultura, que são as três cadeias que dominam quase 90% do consumo total de grãos dentro da China, em Uhum. especial suinocultura, com mais de 55% demandado da nossa soja. São três cadeias que estão com patamares estimados recordes de rebanho total. Tá, Carla? Então, é uma demanda pujante, agressiva. Eu até estive ontem, né, palestrando no interior de São Paulo, para a grande multinacional, um dos maiores eventos realizados por essa empresa específica, aonde mostrei, né, que os estoques hoje portuários, em zonas portuárias dentro da China, de soja, estão nos menores níveis desde 2019. Então, apesar de que muitos aí no mercado tentam criar, né, factóides dizendo que essa tentativa de reconciliação chinesa entre Estados Unidos está trazendo a China a comprar mais soja norte-americana, não está. A China, desde 2019, está integralmente concentrada ao Brasil. Tá, cara? Então, isso não muda da noite para o dia, não uma retração tarifária que da parte chinesa sobre a soja norte-americana que faz os chineses irem às compras do produto norte-americano. O Brasil ainda é o mais barato, ainda é onde tem mais soja disponível, de maior qualidade. Lembro sempre aos colegas que esquecem da qualidade excepcional da nossa soja brasileira, com quase 2% a mais de teor proteico do nosso grão quando comparado aos norte-americanos. Solos mais ácidos acabam colocando a qualidade de concentração proteica na soja muito superior aos norte-americanos. A soja só é soja pela concentração elevada de proteína, da conversão direta de vegetal para animal, viu, cara? Então, a concentração está muito agressiva, os estoques chineses da soja portuária estão baixos, o que indicam que ainda precisam fazer enormes compras da nossa soja nessa virada de semestre, viu, Carla? Tá, Matheus, como é que você está imaginando esse segundo semestre da perspectiva também da demanda interna e do que a gente tem de soja para comercializar? Como é que deve ser o segundo semestre em termos de oportunidade e de ambiente de negócios para o produtor brasileiro, justamente considerando essa necessidade de boas oportunidades para a soja, mas também para o milho, que segundo semestre está projetado na pátria para o produtor do Brasil?
Carla, em números práticos, né, o segundo semestre já mostra ofertas melhores para a soja. A gente vê que já existe uma grande diferença, algo que a gente vem notando, né, Carla? Vem ressaltando aqui com vocês todas as quintas-feiras, né? Isso é o puro tira-teima do mercado. Tá? Aqui é o analistinha de ar-condicionado que vive falando groselha, 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 queima a língua quando vê o número prático. A oferta a originação da soja segundo semestre já está superior à disponível e já estava já há tempos. Tá? O que mostra que a dificuldade da originação, né, essa limitação de oferta que vai se construindo da soja para o segundo semestre e a contínua demanda que está presente, está precisando do nosso produto e por isso justificando prêmios elevados para o segundo semestre, é o puro reflexo que a gente deve ver já nesse segundo semestre. Já é o mercado se desenhando de maneira prática. Não Certo. é ideologia, não é teoria, é o mercado prático já mostrando que no segundo semestre temos ali ofertas melhores da soja do que o disponível. Aí volta naquela questão que a gente sempre discute por aqui, Carla. Cuidado com a realidade de cada um. São muitos os produtores hoje que pagam armazenagem cara, quebra técnica exagerada, não fazem o cálculo do uso do capital, da remuneração do capital investido, que é ter o dinheiro em mãos em vez de ter a soja em grão, tá? Que talvez essa conta não vá compensar. E aí que a gente entra na pátria para entender essa realidade de cada um e trazer recomendações específicas. Porém, no segundo semestre a gente vê mais animado ao mercado da soja e o milho com dificuldades, Carla. No cenário atual do milho, de safra regular no Brasil, demanda para exportação mediana, não vou dizer medíocre, não é excepcional, como foi há 2 anos atrás, é uma demanda ainda mediana. Os chineses precisam de muita soja brasileira, porém não tem aquele apetite como tinham em 2023 pelo nosso cereal, pelo nosso milho. Então, a gente tem uma demanda mais amena pelo milho, o mercado consumidor interno muito acelerado, muito aquecido, tá, Carla, que realmente coloca o milho em situações diferentes do mercado da soja. O início de próximo semestre do milho, na nossa percepção, um pouco mais sangrento, viu, Carla? E sobre o milho, Matheus, a gente está nessa busca por entender como também esse quadro do milho está se desenhando. Nós temos, nesse momento, um déficit, um mercado desequilibrado, mas a chegada de safras importantes. A nova safra norte-americana, a segunda safra brasileira, como você apontou, né? Gente se decepcionando com mais de 100 sacas por hectare em alguns talhões nessa segunda safra, o que mostra a importância e a potência do nosso milho. Eu quero entender de você, então, como é que esse cenário para oferta e demanda globais de milho estão se desenhando, principalmente da perspectiva da competitividade do nosso milho também nesse segundo semestre para outros mercados. Nós temos aí um espaço importante para também ocupar nesses próximos meses com o milho brasileiro. Devemos ver uma atração maior das nossas exportações nesse segundo semestre? Olha, para o milho especificamente, a gente tem o hemisfério norte reconstruindo uma oferta muito abundante realmente de Sim. cereais, em especial o maior produtor do planeta de cereais, que é o caso dos Estados Unidos, né? A gente tem pela primeira vez na história no território norte-americano a capacidade dos estadunidenses, né, produzirem mais de 400 milhões de toneladas em um único ciclo safra, Uhum. nesse ciclo safra atual 25. Estamos indo para lá, estou embarcando para Chicago nessa sexta-feira, vou passar todo o mês de junho. Vamos trazer informação direto de campo aqui para vocês na próxima quinta-feira, viu, Carla? Vamos organizar. Sim. Já nessa segunda-feira, agora próxima, já entra em Tour de Safra para trazer o conteúdo ali direcional para a clientela. Na quinta-feira ainda estarei em campo. Vamos ver se a gente se organiza para fazer uma live direto do campo norte-americano, porque a distribuição de área esse ano nos Estados Unidos ela é muito mais crucial do que o desenvolvimento, né? Qualidade da lavoura e resultado final. Não existe uma grande ameaça climática hoje, né, no radar meteorológico. É claro que pode haver grandes mudanças, pode. Só que dificilmente a gente vê mudanças tão abruptas em curto período de tempo. A gente está falando que daqui 2 meses e meio, 3 meses, a safra norte-americana já está salva. Não tem, pode chover canivete aberto, que a gente não tem grandes mudanças assim estruturais no quadro de distribuição de oferta dos Estados Unidos, Carla. Então, o plantio por agora, em especial essa distribuição, a quantificação das áreas que migraram de soja para milho, que o USDA estima quase 1,5 milhão de hectares que foram migrados de soja para milho,
por aqueles probleminhas que a gente viu, né? Trump desincentiva a relação com China, os norte-americanos entendem que a produção de milho nos Estados Unidos ela possui esse consumo mais doméstico, acabou migrando mais para milho do que para soja, para não ter essa dependência da China estar tentando fazer aquisições da oleaginosa norte-americana, que não estão, tá? Mas nós na Pátria acreditamos que esse número pode ser quase o dobro da migração total. Nossa clientela norte-americana já nos relata um intenso, né, programa de semeadura de milho nesse ciclo safra. Tá? São muitas as áreas que até estavam programadas para fazer a rotação com soja, que serão colocadas outras culturas. Tá? Talvez um sorgo mais tardio, talvez um trigo em algumas regiões que comportam, que é o trigo de verão, né? Não aquele trigo de inverno, que é a maior safra norte-americana. Tá? Adesão a programa de prevenção de plantio, tá? Que já encerrou o ciclo agora durante o mês de maio, que a gente vai ter o resultado somente em final de junho. Então, o processo de plantio agora, cara, ele determina realmente esse potencial produtivo norte-americano de milho, Certo. que pode ultrapassar as 400 milhões de toneladas, né? Abarrotando o mercado mundial de milho. China também vindo com a qualidade de lavoura ainda regular, passos iniciais também. China que tem um calendário agrícola parecido com os norte-americanos, não é semelhante, mas Sim. parecido, né? Hemisfério norte também. E os chineses têm capacidade de produzir próximos, não a mais, mas próximos aos 300 milhões de toneladas. Então é muito milho, Carla, que vem se desenvolvendo no hemisfério norte, nessa segunda metade do ano, que dificulta a nossa exportação. É claro que todos os grandes produtores de milho também são grandes consumidores do próprio cereal, não diferente ao Brasil. Nós estimamos que para esse ano a gente bata recorde de consumo interno de milho no Brasil, com mais de 90 milhões das mais de 130 produzidas no país, consumidas internamente no nosso Brasil, Carlos. Então é a demanda interna que vai mandar nesse preço segundo semestre. Vamos acompanhar. Matheus, a gente tem um minutinho, mas eu vou trazer a pergunta do Silvio Paiva, que é assim, ó. Olá, bom dia, Matheus e Carla. Bom dia, Silvio, obrigada. O clima nos Estados Unidos está favorável para a safra 25-26? Então, Matheus, embora o nosso tempo seja bem curtinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa condição climática e reforçar o convite que a partir da semana que vem, direto do meio oeste americano, é do coração do Corn Belt, que é Illinois. Exatamente, Carlos. Então, sendo bem objetivo, Silvio, ainda não há grandes ameaças. Existiu alguns problemas, né, de excessos pluviométricos aí nos últimos 15 dias que interromperam os trabalhos de campos regulares. Porém, a safra norte-americana como um todo já entra no mês de junho, já em reta final de plantio. Então, atualmente, não há nenhuma grande ameaça à qualidade de lavoura norte-americana. Tá? Então, preocupações pontuais, Silvio, sempre existirão, sempre, seja no Brasil, assim como nos Estados Unidos, dois países com dimensões continentais, com uma distribuição, né, muito espalhada das áreas semeadas, então sempre existirão probleminhas pontuais. Porém, não há uma grande ameaça em formação para a safra norte-americana no atual momento. Padrão neutro do Nino 3.4, regularidade de temperaturas e oferta de chuvas, atualmente uma condição mais regular. Porém, como a Carla já bem disse, na próxima semana a gente vai estar por lá, Silvio, olhando a campo e trazendo a vocês aqui na nossa quinta-feira com notícias agrícolas para mostrar no campo, né, em mais um tour de safra, tradicional tour de safra da pátria nos campos norte-americanos. Fizemos no Brasil, na Argentina, como tradicionalmente fazemos todos os anos, não diferente, estaremos também no território norte-americano esse ano. É isso, com certeza. E nós estaremos aqui para registrar tudo junto com vocês. Meu amigo, muito obrigada, principalmente pelas orientações e alertas trazidos aos produtores nesse momento. É importantíssimo que eles tenham atenção. E teve um comentário aqui, acho que foi do São José Natal. Foi, ó, bom dia, Matheus. Muito bom ter suas análises em nosso dia a dia. Digo mesmo, viu, São José Natal? Muito bom ter o Matheus sempre conosco aqui para ir atualizando essas informações. Muito obrigada, meu amigo. Zé Natal, muito obrigado a ti. Agradeço imensamente o feedback, meu caro. Fico feliz por ter gostado aí do nosso esforço. Nós estamos suando sangue para entender esse mercado. É E hoje verdade. temos fechamento também, Carlos, ou não? Hoje a gente. Temos Perdão. fechamento, temos. Deixa eu ver aqui quem vai estar conosco, porque é a Andressa aqui que manda na agenda, mas aqui já tem o nome. Calma que eu vou chegar lá, que eu tô igual você abrindo aqui na hora. Uma hora você ia se vingar de mim também, né? João, vem Fica jogando na minha mão. assim, eu falo, quem sabe que nós somos amigos da câmera pra lá, sabe que uma hora isso ia acontecer.
Ó, quem vai estar conosco é o João Vitor, às 4 horas, para a gente fazer o fechamento de mercado. Hoje é quinta com a pátria completa aqui no Notícias Agrícolas. Show de bola, então, turma. Aqui estamos assistindo por agora. Hoje tem fechamento do mercado também, aqui no Notícias Agrícolas, com a Pátria Agronegócios, com o João Vitor, fera da Esse análise é aqui fera, também hein? internamente. Esse é É fera, hein? fera. Pela vida. A gente vai acompanhar. E eu vou estar lá também. Sou eu que vou entrevistar o João. Depois te digo, viu, Matheus, como é que foi? Show de bola. Vou estar acompanhando também. Combinado. Obrigada, meu amigo. Uma boa viagem para você. Vá com Deus, que Deus te proteja e te acompanhe. Bom trabalho para você por lá e nos mantenha informados, portanto, tá certo? Um abração pra ti, dona Carla. Fiquem com Obrigada, meu Deus, amigo. todos nos assistindo. Bora lá, bora aquecer os motores. É isso. Amém. Fiquem com Deus também. Um abraço para você. Até mais, meu amigo. Bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.